Olá, seja bem-vindo aqui no canal e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a cidade que até então era desconhecida um pouco para mim e talvez para alguns de vocês aí, que é a cidade de Chosmalal, que é uma cidade que está localizada então aqui na Ruta 40, aqui na Argentina. Chosmalal, né? A Rota 40, na verdade, ela evita passar no centro da cidade. Mas a gente acabou entrando lá na cidade para poder fazer um abastecimento e comprar alguma coisa para comer também. Então, a Rota 40, nesse trecho aqui de Chosmalal, ela passa numa encosta do morro. Do lado esquerdo vai ficar a cidade, que você vai avistar ela o tempo inteiro, né? E aí a gente vai contornando essa encosta do morro lá pela parte superior dela. E você olhando para o lado esquerdo, você consegue ver então toda a cidadezinha de Chosmalal. E aí você tem algumas entradas, né? A gente entrou lá pelo norte, passamos praticamente toda a cidade e aí acabamos voltando por uma outra entrada. Inclusive, até porque em Chosmalal tem uma placa, que é a placa que a gente usa aqui que a gente usou para o título desse vídeo, que é uma placa bem legal, num lugar bem tranquilo para você estacionar, fazer sua foto bem de boa. O grande problema é que as pessoas às vezes colam adesivos nessas placas e aí acaba tirando um pouco da originalidade da placa. Eu particularmente não sou muito fã, né? Se você quiser colar, que colhe atrás, que colhe em outro lugar, mas o legal era deixar, né, o visual do nome, né, Chosmalal, e assim como outras também na Rota 40, pudesse ficar bem nítida para fazer uma foto legal e representar a sua passagem aqui pela região. Então, Chosmalal está localizado então no cruzamento de duas rastriladas que levavam a Antuco, no Chile, através do passo de Picachen. Um deles desceu de Mendonça, seguindo então pela Rota 40, e o outro veio de La Pampa e margeou o Rio Colorado, seguindo a rota atual até a Rota Provincial 20, já na região de Mendonça. E a Rota Provincial 6, ainda na província de Neuquén. O que fazer em Chosmalal? Né? Tem um museu com objetos aí do primeiro governador, Manuel Olascuagua. Utensílios dos nativos, fósseis e minerais você pode encontrar nesse museu. Tem o Museu Provincial de Chosmalal, Manuel Olascuagua, que contém alguns materiais históricos referentes ao governador, né? E também referentes, né, ao território de Neuquén, desde lá sua conquista do deserto até o início do século XX. E também preserva alguns elementos arqueológicos pré-hispânicos, fósseis e minerais da área. Outra coisa legal para se fazer aqui em Chosmalal, que é o Sítio Histórico Nacional, que faz parte aí do que foi, né, o Forte da 4ª Divisão. E ele foi declarado então Sítio Histórico Nacional em 1943. E esse forte histórico foi estabelecido pelo coronel Napoleão Uriburu em 10 de maio de 1879, no meio da campanha aí do deserto, e sua coluna havia se movido em direção a Neuquén de Mendonça, enquanto a Roque e as suas colunas avançavam em direção ao Rio Negro, lá de Buenos Aires. Foi o núcleo a partir do qual a atual cidade cresceu. No local onde se situava a sede da 4ª Divisão, bem no centro histórico de Chosmalal, pode então visitar lá o Museu José Olascuagua. Alguns outros locais que podem ser vistos em Chosmalal o Arquivo Histórico Municipal, a Biblioteca, o Anfiteatro, a Casa de Cultura e a Igreja de Maria. Dá para se fazer voos de planadores para a galera mais, vamos dizer assim, radical, né? Graças à atividade, né, do Cultural Co-Glider Club aqui em Chosmalal,
o que tornou um dos mais importantes centros mundiais desse esporte aí de planadores, o pessoal que faz paraglider, essas coisas aí. Nessa região então está o ponto médio da Rota 40, então bem próximo aí dessa placa aí que a gente tirou a foto, né? Vindo então da cidade, na Rota 40 em direção ao sul, um pouco antes ali da curva ali de 90 graus, que tem uma curva bem fechada que leva para a ponte do Rio Neuquén. Vocês vão ver, a gente vai passar pela ponte do Rio Neuquén, vai ter uma curva para a esquerda, 90 graus. Tem um monumento então, que é o monumento aí que é onde está exatamente o meio do caminho desde o início da Rota 40, lá de Cabo Virgínias, lá na província de Santa Cruz, e o seu ponto final em La Quiaca de Rui Rui. Então é exatamente aí na metade. Então o monumento ele fica localizado aí no quilômetro 2623 e foi projetado então pelo escultor Alejandro Santana. Ele tem um mastro curvo que mede 25 metros e na base tem imagem das Ilhas Malvinas, né, que a propósito a Argentina, né, espalha placas e dizeres sobre Ilhas Malvinas em todos os cantos dela. Então você vai encontrar isso facilmente em todos os locais, né? E também tem, né, alguns dizeres das estrofes do hino nacional argentino. Existem algumas festas populares, o aniversário da cidade, né, que inclui aí alguns eventos, que é dança, artesanato, alguns produtos locais, encontro de camponeses, a festa nacional da cabra, né, que é bem famosa aqui também na região, e Xosmalau, né, tem um ar assim meio de faroeste, vamos assim dizer. Você pode, né, turistar visitando a Praça San Martín, bem no centro, né? Ele possui um bosque com algumas árvores típicas da região. Tem a Capela de Nossa Senhora do Rosário, que é o padroeiro aí dos mineiros. Na verdade, é Nossa Senhora do Rosário de Andacolo, que é o padroeiro dos mineiros. Tem um antigo prédio onde funcionava a escola número 28, lá do ano de 1908. Tem um anfiteatro, que no passado foi uma barragem. Tem uma região onde tem o artesanato concentrado, onde você vai encontrar exposições e vendas de produtos dos artesãos locais. Você vai poder encontrar como cerâmica, tecelagem, pedra de tufo esculpida, entre outros. Tem a feira, né, com barracas para comprar produtos regionais caseiros, e entre eles aí tem os doces, as frutas, os queijos. Tem alguns circuitos na região em volta, né, onde é possível aí visitar algumas minas na região e experimentar algumas técnicas rudimentares dos garimpeiros de ouro pirquineiros. Quem sabe, né, de repente aí conseguir achar um pedacinho de ouro, né, de repente sair rico. Né? Vai que você dá sorte, né? De repente andando lá, você passando por toda essa vastidão aqui, ó, em algum lugar tem algum ouro escondido aí que a galera ainda não descobriu. Isso aí é bem provável e talvez não vá descobrir. Não faço a menor ideia de como acontece um levantamento, né, de uma jazida de ouro nessas características, mas que com certeza deve ter, tem. E aí lá ele te acaba fazendo essa visita, né? Assim como quem já fez aqui na região no Brasil, na região de Minas Gerais, na região de Mariana, você consegue visitar lá algumas minas que estão desativadas, né, de ouro e tudo mais. Também você consegue fazer aqui. Você também pode visitar o Miradouro de la Puntilla, que está localizado a uma encosta íngreme a 1.130 metros de altura, e ele é bem próximo do rio Neuquén, né? E é uma região assim de precipício, e aí você consegue ter uma visão bem legal da região. Tem um lugar para você estacionar o carro, e aí você consegue caminhar por uma passarela de madeira que possui alguns deckzinhos para apreciar a vista panorâmica da paisagem.
E desse local você consegue ver aí o vulcão do Muyó, né, e a Cordilheira do Viento na região também. Além, né, do rio Neuquén, que no verão carrega águas marrons devido aos sedimentos que arrasta do gelo andino que vai se derretendo. Então você consegue ver lá ao fundo a cordilheira, né, as montanhas geladas, e o rio ele torna-se um rio mais barroso, assim, um rio mais cinzento, né? Não é nem muito bonito, vamos assim falar, mas é diferente, é um rio com muita corredeira, né? Tem aqui nessa região. Você também pode visitar a área natural protegida Epulauquém, né, que você só consegue visitar na época do verão. Na época do inverno fica inacessível, porque é muita neve e ela acaba impedindo o caminho. É um parque, né, que tem aí uma área de 7.450 hectares, né, e tem um clima temperado úmido, com uma precipitação de 1.500 milímetros. Tem 2 lagoas que dão nome ao lugar e são emoldoradas pelas serras de Pincheira e Blanca. E o córrego Nasa une as 2 lagoas, né, que fica localizadas em uma altitude de 1.500 metros. E são lagoas rasas, né, não passa aí de 40 metros de profundidade, que assim é uma profundidade considerável, mas perto de outras aqui na região que chega a 600, 400 metros de profundidade, essa aqui é rasinha. O que você pode fazer nesse parque, né? Na entrada da reserva há um posto de informação turística para aconselhamento turístico, pegar algumas dicas. Você pode fazer um camping, né, desde que seja organizado. Então tem tudo lá, tem banheiro, você tem locais para day use, tudo ali na região. E lá você consegue fazer a trilha autoguiada Los Rombles pela floresta em direção à cachoeira Chaquiras. E tem também um lugar histórico entre as lagoas Baixa e Alta, onde tem uma enorme rocha errática na região também. E aí dá uma paisagem bem bonita, umas fotos bem legais lá. A gente achou algumas coisas bem interessantes aí na internet. É possível também visitar o Museu da Árvore, com um pedaço de madeira de um cipreste que tem mais de 1.200 anos de cabana molina. Tem também a Erika Gold Mine, né, com exposição mineira, que conta um pouco da história da mineração, e outros locais como o Viveiro Florestal, a Fábrica de Balas e também a piscicultura, né, com a criação de peixes aí. Tem a arte rupestre, você consegue conhecer aí um pouquinho de arte rupestre na região. Tem os petróglifos pré-colombianos, que fica localizado dentro do Parque Arqueológico Colomichicho. E apesar de não ter uma infraestrutura turística muito boa, é interessante, né, por esse motivo, você consultar a Secretaria de Turismo para obter alguns conselhos e tentar buscar algum guia local para poder levar você até esses locais. E lá você vai ter uma trilha de acesso, né, de 12 quilômetros de extensão, contando, né, ida e volta, então mais ou menos 6 quilômetros aí, e uma outra mais curta aí com 1 quilômetro de extensão, que é uma trilha mais interpretativa, né, com blocos de pedra gravados lá na região. Muito cuidado se você for visitar, né, para não depedrar a região, ter cuidado, porque o que tem ali são sítios arqueológicos históricos, né, e que conta bastante coisa aí do passado. Dentro do Parque Arqueológico Colomichico, né, o sítio declarado Zona Arqueológica Exclusiva, né, tem até por uma lei, ela preserva a arte rupestre sob a forma de petróglifos, que são rochas gravadas ou incisadas por raspagem. O sítio arqueológico de 16 hectares tem 1.830 metros de altitude e está cerca aí, e tem em torno, né, de 1.000 pedras nele, né, e todas feitas de uma rocha chamada diorito, que é uma rocha eruptiva granulosa formada por feldspato. Sua coloração pode variar então de branco ao preto,
E você tem lá diorito que tem aí aproximadamente 63 milhões de anos. E essas pedras não foram transportadas pelo homem, já estavam no local e são de tamanhos diferentes. O mais comum é de 60 a 120 centímetros e pesa entre 50 e 1.000 quilos. É uma curiosidade, né? Até pela região lá. Tem lá uma pedra, né, onde foi trabalhada, né, houve uma incisão, uma cinzelação ou abrasão com instrumentos de sílex ou quartzo, e foram feitos desenhos que representam símbolos abstratos e alguns antropomórficos e zoomórficos, que retratam, né, um pouquinho aí do que é o passado dessa região. Então é um lugar legal demais. Tem excursões, né, ao vulcão do Muyol, que é uma caminhada aí de cascalho de 19 quilômetros, através ali, né, depois de você pegar a província 43, na rota 40 há outra formação semelhante, né, também de origem vulcânica, que você consegue também contemplar, que são formações meio pontiagudas, meio que forma de cones, que você consegue avistar, né, em alguns trechos da estrada. E aí alguma das coisas que você vai conseguir visualizar nessa região aí do Domoyol, além, né, da formação rochosa do vulcão, tem alguns geysers, né, algumas fontes termais. Então vai se encontrar bastante das formações, né, devido aí ao vulcanismo, né, que acaba se manifestando aí nos geysers, nas fumarolas e nas fontes termais aqui da região. No total são 18, né? A fumaça aí, você consegue ver aí com colunas de vapor a 7 km de Los Tachos. Tem as lazoletas, que são os geysers com jatos de até 1 metro, né, de altura, e tem os banhos Ailinco, né, onde você pode lá usufruir da parte termal da região. O Domuyó é uma área aí com grande fluxo de basalto e possui um relevo bem abrupto, que é cortado aí por vales de origem glacial, aonde nasce a Cordilheira do Viento, que corre para o sul. O vulcão e seus arredores têm cerca de 2 a 3 milhões de anos e ainda são muito ativos aqui nessa região. Ele é um estratovulcão que ainda pode estar ativo. Sua caldeira tem 15 quilômetros de diâmetro, com pelo menos 14 cúpulas de lava. Fora da caldeira há mais 5 bocas. Então é um lugar fantástico e surpreendente, né, que a natureza mostra aqui nessa região. Existem algumas lendas com relação a isso, né, que ali era a casa de uma mulher branca, porque por quem, né, o sol se apaixonou ao fazê-lo deixar sua esposa nativa. E é também um lugar onde supostamente há um grande tesouro de ouro. Então, para a galera que está aí, né, na busca de ouro, quem sabe, né, vai achar lá algumas pedras de ouro, né, algumas pepitas. Na área há alguns fósseis de caracóis de amônia, não deve se tocar nem mexer. E as águas do riacho Águas Calientes possuem algumas algas azuis esverdeadas, que são adaptadas para suportar as altas temperaturas da água. Inclusive, até alguns trechos tem que tomar cuidado aí com relação a essa temperatura da água ao entrar. Tem um circuito também, né, de Tromem, aqui em Chaos Malau, que é um circuito aí onde você tem a capacidade aí de ver, né, o vulcão Tromem, com 3.978 metros de altura. É a segunda montanha mais alta de toda a Patagônia, depois aí do vizinho vulcão Domuyó, que tem 4.709 metros. É uma área protegida, né? É um parque provincial com uma área de 30 mil hectares e foi criado em 1971. E é conhecido também como maciço de Tromem.
Sua paisagem é tipicamente vulcânica, com monte de escórias, fluxo de lava e basaltos, cones vulcânicos e encostas do maciço. A sua atividade é recente, já que em uma expedição de 1752 já se tinha, né, ali algumas características de fumaça e chamas. Então já foi relatado isso nessa região. E os seus principais picos aqui no Tromem é o próprio, né, que tem 3.978 metros, e o Walley, que tem 3.182 metros. E nisso também, aqui nessa região, inclui a Lagoa de Tromem e o Banado de los Barros, que é um refúgio de aves e zonas úmidas de importância internacional. Então é um ponto muito legal aqui nessa região aí, que dá também para você visitar. E na Rota 40, em determinado momento, você consegue ver a paisagem, né, de Tromem. É uma paisagem bem imponente, que vai estar aí bem na frente, em torno aí do quilômetro 2710, por aí. Você vai conseguir visualizar esse belo vulcão aí. Então, Chosmalal é um lugar bem legal e que vale a pena, né, explorar toda a região em volta aqui. É um lugar surpreendente aqui na Patagônia, né, no finalzinho já da Patagônia, ou no início, dependendo de onde você está vindo, mas é um lugar surpreendente aqui para quem quer conhecer as belezas naturais e encantadoras aqui dessa região. Então esse foi mais um vídeo aí. A gente vai seguindo então para Chosmalal, né, metade do nosso percurso, metade da Ruta 40 até aqui, e aí a gente segue firme e forte rumo a Malarkey. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!